Eu tô muito feliz de você estar aqui, juro. Obrigado de ter aceitado esse Eu convite. soube que tudo que você aprendeu de sexo foi comigo, Vitor. Com certeza absoluta. Na verdade, eu vou já contextualizar, né? Teoricamente, né, Vitor? Teoricamente, exato. Lá atrás, né, o Jairo sempre foi uma grande referência. Sempre foi uma referência pra mim. Porque você trazia sexualidade de uma forma tranquila, leve, um tema que é tabu. E acho que eu sempre tive facilidade. Quando eu entrei na faculdade de medicina e tudo mais, aquilo pra mim era claro. Então, com certeza, hoje, o meu trabalho é também fruto do seu trabalho. Você conseguiu aí, ó, plantar uma semente em alguém que acredita nessa comunicação tranquila, leve e com o público jovem, que eu trabalho bastante também. E te explicando um pouco também o contexto do nome do nosso podcast, né? Fala Mais Faz. Estudos recentes têm mostrado justamente que a nova geração, a geração Z, é a geração que mais fala sobre sexo, que tem mais acesso a conteúdo de sexo, mas que talvez seja que tenha a menor prática sexual. Mas eu tenho desconfiado que isso é um fenômeno que tem abrangido outras camadas também da sociedade, talvez toda a nossa sociedade. Então acho que esse nosso papo começa por aí, né? Você que tem uma experiência, Jairo, você tem sentido isso? Que esses estudos que têm mostrado esse padrão é o que você vê nos seus estudos, na sua prática clínica? Então, Vitor, eu escrevo, falo e respondo dúvidas sobre sexualidade já há quase 30 anos, né? A gente começou no Folhetim, na Folha de São Paulo, em 1993. Eu lembro disso, que eu estava saindo da residência. E daí, de lá para cá, a gente se manteve de alguma forma falando com jovens, basicamente com jovens, né, sobre sexualidade na mídia, né? E a gente foi se adaptando às novas mídias, né? O que eu percebo em relação a essa tua pergunta, Vitor, e algumas pesquisas mostram pra gente, né? Eu não sei se a gente tem alguma pesquisa no Brasil que vai nesse sentido, mas as pesquisas que a gente vê do Japão, da Europa, dos Estados Unidos, elas mostram exatamente isso que você está falando, né? A gente tem um contato precoce com questões de sexualidade, né? Eu acho que a geração que mais consome conteúdo erótico pornográfico nas redes sociais, na internet, é a que consome mais, começa a consumir mais cedo, mas é a geração que, do ponto de vista prático, faz menos, né? Então, é quase como se o jogo, a interação com a tela ou outras modalidades de interação via tela ocupassem um espaço mais importante do que o ato em si, sabe? Então, O caminho mudou, né? Parece que aquela lógica que a gente tinha de que as pessoas consumiam um pouco de pornografia e depois tentavam viver isso na vida do mundo real, digamos assim, parece que o caminho mudou, né? Ou usavam a pornografia até para apimentar uma relação que já estava rolando. Mas eu acho que é isso que você está falando, né? De alguma forma, assim, é tão fácil o acesso ao conteúdo erótico pornográfico, é tão simples, né? É tão rápido, é tão fácil também para eles mais jovens burlarem eventuais controles de idade ou de restrição, enfim, eles conseguem, né, achar o que eles estão procurando, né? Então, de fato, eles ficam muito nesse consumo, né? A gente recebe um monte de dúvidas de jovens que já, né, consomem pornografia desde cedo e que ficam com muito medo de começar a vida real, né? Porque tem medo de não conseguir reproduzir na prática aquilo que eles veem ali, né? Eles têm uma distorção, uma percepção distorcida do que do que são os primeiros encontros sexuais. Então, acho que esse é um ponto. E outro ponto é que o barato de ficar ali na interação, na rede social, no aplicativo de encontro, é tão grande, né, que eles passam, às vezes, mais tempo nisso do que realmente viabilizando. Então, não é incomum que eles passem, às vezes, final de semana, tardes ali nos aplicativos, criando situações hipotéticas que eles, né, não resolvem, né? Eles ficam só nesse momento. E esse momento é o suficiente para eles terem prazer, né? E isso preenche esse espaço do erótico deles, né? Então a gente vê isso já de uma forma bastante importante no mundo ocidental e no Japão também, a gente tem alguns estudos de lá. E no Brasil, eu acho também que a gente deve estar vivenciando um fenômeno muito parecido. Só que eu não sei se a gente já consegue quantificar isso. Tem alguma pesquisa que quantifique, né? Eu também não achei nada muito, muito robusto que demonstrasse isso, né? Mas acho que é uma oportunidade, provavelmente nos próximos anos, acho que os grupos de pesquisa já devem estar se movimentando para isso, né? Alguns anos, quando a gente fez alguns trabalhos, Vitor, a gente percebeu assim, que quanto mais cedo eles entravam em contato com as redes sociais, né, e com os aplicativos de encontro,
em teoria, eles começavam também mais cedo a vida sexual. Mas isso são trabalhos de 10, 15 anos atrás e muda muito, né? Nesse mundo digital muda muito. Mas eu acho que eles fazem menos e assistem mais. Eu também tenho essa sensação. Trabalho muito com adolescente também, né? Tenho um ambulatório de ginecologia de adolescentes e acabo fazendo uns trabalhos de educação em saúde em escola e tudo mais. E eu tive uma experiência, acho que faz uns 2 meses, que a gente foi num grupo, numa escola estadual aqui de São Paulo, e fez uma roda de conversa, usou aquela estratégia de grupo focal, então a gente trouxe algumas perguntas, alguns elementos centrais para gerar uma discussão. Alunos de 14 anos. E foi muito legal essa discussão, porque eu senti uma mudança muito grande de visão, de como eles enxergam a sexualidade. Então, são 2 mundos. Um mundo é esse que a gente está comentando, que consome muito pornografia, e eu vi também muitos deles falando uma aversão total à pornografia, à masturbação, e colocando a sexualidade num plano muito de um dia, quando eu for um adulto, eu vou ter um espaço para isso, e até quase que uma negação do processo de sexualidade, né? Não sobre prática sexual em si, sobre coito, mas até a própria sexualidade dava para perceber que alguns estavam bem desconfortáveis. E eles tinham 14 anos, que a gente sabe que é uma fase que eles conversam muito sobre isso. Então, eu vejo essa mudança de perfil também. Enquanto a gente tem alguns consumindo muita pornografia, a gente vê um movimento forte crescendo e eles tinham discursos muito bem estabelecidos. E alguns comparavam a masturbação a você pode ficar viciado, como se fosse o mesmo efeito da cocaína. E dava pra ver que eu consegui entender o que eles estavam querendo dizer, mas dá pra ver que existe uma corrente. Eu acho que eles consomem isso também na internet, né? Uma corrente que eles usavam a dopamina, e eu falava, olha, tem algumas coisas que vocês estão falando que não é bem assim. E daí tentei construir com eles. Mas eu senti muito esse contraste. Você tem visto isso? Deles falarem sobre vício de masturbação e pornografia de uma forma exagerada, como se aquilo fosse muito errado? Tenho sim. Eu acho que não é, tipo, uma corrente majoritária, assim, né? A impressão que eu tenho é que a maior parte tá nesse universo de consumir erotismo, pornografia e ficar só nisso, ou de ficar muito tempo em redes sociais e em aplicativos, trocando mensagens, trocando likes, nudes, muitas vezes. Até às vezes abrindo câmera, né, para fazer, para né, ter um espaço de tempo, né, com essa questão do jogo erótico, assim, mas via digital, né? Telesexo. Um telesexo, sei lá, um Skype sexo. Um sex web. Alguma coisa do tipo, né? Então tem essa turma, e que eu acho que talvez seja uma turma que parta menos pro sexo real, concreto, né, como a gente estava falando. E tem uma corrente, eu acho que é minoritária, né, mas existe sim, que eles namoram com esse movimento do NoFap, né? O NoFap é essa coisa do não à masturbação, porque com isso eu economizo a minha libido, a minha energia. Quando eu for fazer sexo, eu vou ter um desempenho muito melhor, eu vou ficar menos cansado no dia a dia, não tem risco de eu me viciar. Então, mais focado, mais produtivo, eu conseguir atingir os meus objetivos, alcançar tudo aquilo que eu quero, dos meus sonhos. E para um adolescente é muito intenso esse discurso deles, né? Eles são muito radicais, eles tendem a ser radicais com algumas decisões e algumas posturas. Acho que até por conta da inexperiência, né? Não tem aquela atenuação de comportamentos, né? Eles partem muitas vezes para um comportamento mais radical. Então tem essa história do NoFap. E a gente recebe muitas dúvidas de vez em quando de jovens que falam, eu me masturbava e tal. E aí eu comecei a achar que eu estava fazendo muito, comecei a achar que eu estava indo mal na escola, comecei a achar que eu não estava mais jogando bola com os meus amigos, então resolvi radicalizar, agora só vou fazer sexo quando eu casar. Ou quando eu tiver uma parceira mais fixa, quando eu for mais velho. Aí eu falo, peraí, né? Será que essa é uma decisão sustentável no longo prazo? Será que você não vai se frustrar com a tua dificuldade de se comprometer com isso que você está tendo como objetivo, né? Que tal uma modulação, que tal uma moderação? Que acho que com o adolescente tem muito isso, né? Tentar fazer com que eles fiquem no universo da moderação, do mais razoável, né? Que tenham nuances, né? Os comportamentos, que muitas vezes eles partem para os comportamentos assim mais, né? Mais extremos, né? 8 ou 80. Não tem muito 40, né? Então acho que com eles acho que ou de vez em quando tudo bem ser 80, e de vez em quando tudo bem ser 8, mas talvez a média, né? Talvez seja mais legal ficar mais perto da média, e tal. Então é um pouco por aí, mas tem sim, tem essa corrente sim.